Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez, a Rádio Mafões e o site Sport Viseu veio ao encontro do Rui Lage, é o selecionador distrital de Sub-29, Sub-24, e é mais sobre isso que vamos falar, porque foi a seleção que esteve em atividade nestes últimos dias, neste último fim de semana, e começávamos por aí, por cumprimentá-lo e também agradecer a presença nesta entrevista, qual era o balanço que fazia deste fim de semana e destes jogos que fez com as seleções que estiveram a disputar este torneio. Boa noite. Penso que o balanço tem que ser considerado muito positivo, porque acho que conseguimos atingir os nossos objetivos traçados. Penso que foi muito bem conseguido da nossa parte, apesar de ser uma seleção de um torneio, de ser da seleção de Sub-29. A direção da associação e juntamente com o coordenador, o professor Francisco Neto, optaram por levar jogadores até aos 24 anos, quer dizer, de Sub-24. Penso que dentro dessa possibilidade conseguimos arranjar um lote de jogadores fantásticos, fabulosos, que demonstraram que a seleção, que a Associação de Futebol de Viseu está recheada de bons valores e que tem jogadores que futuramente podem representar ou podem atingir outro patamar que não o futebol distrital. Tem capacidade para atingir o futebol nacional e, quem sabe, também o futebol profissional. Qual dos jogos que disputou com as seleções que estiveram presentes, qual foi o jogo que achou mais difícil e que qualidade é que viu, não na sua, mas nas outras seleções? Os jogos em si todos foram difíceis. Claro que depois, durante o jogo, há sempre os jogos que depois há uns que se tornam mais fácil, mediante também o rendimento dos jogadores e da própria equipa. Mas penso que das seleções mais organizadas, a seleção de Coimbra era das seleções mais organizadas. Acabou por ganhar Leiria, que também tem uma boa seleção, mas não tão bem organizada nem com tão boa qualidade. Penso eu que a seleção de Coimbra, assim como a nossa, que nós, puxando um bocadinho também para nós, houve momentos, houve fases dos jogos que tivemos muito bem. Como é que surge este convite para ser selecionador ou treinar as seleções do Distrito de Viseu? Quando surgiu este torneio, quando estava a ser programado, o professor Francisco Neto também tinha recebido um convite para treinar a seleção de Goa, na Índia, e então precisavam de mais alguém para completar a equipa técnica. E mesmo se ele conseguisse, à partida era também, dependia das datas, se ele conseguisse manter aqui na altura do torneio, fazia parte, como fez. E então o professor Francisco Neto, já tínhamos trabalhado juntos no Futebol Clube Represenses, nas camadas jovens, lembrou-se de propor à associação e ao seu presidente, o Dr. José Alberto, e então o Dr. José Alberto e a sua direção achou por bem fazer-me um convite, coisa que eu fiquei muito contente e orgulhoso e agradeço o convite de ter feito. Pensou duas vezes ou pensou mais vezes? Não pensei porque era um projeto muito bom, era um projeto de qual eu me revejo. E depois, quando o professor Francisco Neto me disse que íamos levar jovens jogadores, e eu, como estou a trabalhar na parte de formação noutros clubes, em 2 clubes aqui no distrito, fiquei muito contente. E quando ele me disse que era a seleção de Sub-24 e que podíamos levar jovens jogadores que ainda com uma margem de progressão e com vontade, e eu achei por bem e fiquei todo contente, e ainda bem que aconteceu, porque provou-se neste fim de semana que estávamos certos, e a opção que fizemos do Sub-24 foi acertada. Falou-me aí em formação, futebol de formação.
Como é que está o futebol de formação deste distrito? Há realmente melhoras? Que patamar é que, como disse, trabalha em vários clubes na formação, em que patamar é que está a formação? Isto, digo, comparando possivelmente com outros distritos que tenham conhecimento. Sim, sim. A formação, eu acho que a formação cada vez tem que estar melhor. Ela nota-se melhorias e a prova está feita que nestes jogadores que nós levámos, 4 eram séniores primeiro ano e notou-se que juntamente com os outros que a diferença não é muita. Já são jogadores que vêm muito bem preparados. E a formação, eu costumo dizer, hoje em dia só não trabalha bem quem não quer, porque há muita informação disponível. E os clubes acho que se devem orientar um pouco por isso e tentar ir buscar as pessoas indicadas para trabalhar na formação. Tentar, sei que é difícil, mas tentar formar mesmo o jogador e não pensar muito nos resultados. Às vezes isso não acontece, que nós compreendemos que há clubes que vivem também de resultados, mas por vezes o mais importante, eu estou a falar um pouco mais do futebol de 7, o mais importante não é o ganhar, o mais importante é saber lidar e saber formar as crianças para mais tarde, aquelas que puderem e tiverem a sorte de seguir o futebol, terem já algumas bases, alguns alicerces de poderem seguir a carreira com maior facilidade. Como é que avalia os jovens futebolistas deste distrito? Os jovens futebolistas estão não é só neste distrito, em todos os distritos, penso que é assim um pouco. Há muito jovem que hoje em dia abandona muito cedo o futebol, tomam as suas opções, muitos vão para os estudos, que é normal e fazem muito bem. Há outros que também abandonam mais por mostrarem pouco interesse. São raros os casos que aparecem aqueles jogadores que querem mesmo conciliar os estudos com o futebol, ou então mesmo aqueles que querem seguir uma carreira de futebolista. E o que é preciso para mudar essas mentalidades? Há muito trabalho a fazer. Não é fácil, por mais que as pessoas, os clubes, os treinadores queiram fazer, não é fácil. Hoje em dia os jovens têm muita liberdade. Hoje em dia um jovem aos 16 anos já vai com os colegas para divertirem-se para a noite, então depois começam a perder um pouco o hábito do desporto, ou de seguir o futebol ou outro tipo de desporto. Também há computadores, há várias situações que antigamente, quando eu era mais jovem, nós não tínhamos. É muito diferente. Tínhamos o prazer, mais era jogador e hoje. Sim, tínhamos o prazer de andar na rua, a jogar futebol, qualquer espaço era um campo de futebol, não havia bola, fazíamos um objeto qualquer servia de bola. Hoje em dia isso não acontece. E acha que este futuro poderão aparecer mais casos como o Licá? Acho que houve aqui um período em que estagnou, tivemos Paulo Sousa, agora Licá, mas entre Paulo Sousa e Licá há muitos anos. Acha que se perdeu tempo neste... O espaço é muito longo, mas também hoje em dia o futebol também está mais difícil. As opções também já... Há mais opção de trabalho, mas... aquele jogador que quer viver do futebol, hoje já é mais difícil viver do futebol. E acha que os jogadores e esta juventude procura realmente ou vou jogar porque quero ganhar dinheiro ou então não... Eu vou voltando vou voltar um pouco atrás. Neste momento, eu acho que o maior erro que está a acontecer neste momento é os pais quererem gerir a carreira dos miúdos. A maneira como os pais influenciam os miúdos. Eu sei que toda a gente queria ter um Cristiano Ronaldo, um Messi, mas não é fácil isso acontecer. Se calhar os pais entregam o miúdo à formação, mas depois em casa tentam gerir a eles a carreira deles
e por vezes isso é um erro que cometem os próprios pais. E para combater esse erro, não seria possível ou conveniente que se chamassem os pais e os pais interagissem mais com os clubes? O normal era isso acontecer, e no clube onde eu estou, que é o Dinamo da Estação, nós tentamos que os pais consigam interagir com os jogadores, com os próprios treinadores, mas por vezes não é fácil porque eu sei que toda a gente gostava que os miúdos jogassem da mesma forma, mas nem toda a gente nasce com as mesmas qualidades. Mas é no futebol, é na natação, é em todo lado. Até nos próprios estudos, há uns que são um pouco mais inteligentes que outros, e no futebol também é a mesma coisa. O aparecimento desta seleção e destes jogos, destes torneios, pode ser uma mais-valia para chamar os jovens, para dar um alento a que os jovens não deixem e não abandonem o futebol cedo? É verdade. Com o aparecimento desta seleção, penso que vai mudar, pelo menos penso eu que vai mudar a maneira de pensar daqueles miúdos que estão agora a acabar a formação, e se calhar eles já vão pensar duas vezes se vão abandonar, porque se esta competição se mantiver, e espero bem que sim, porque é muito bom para eles, passa a ser um objetivo dos jogadores de tentar entrar numa seleção, pode até ser distrital, né? Mas é uma seleção, são jogadores escolhidos, se são escolhidos querem dizer que têm valor. Então já vai haver uma competição, entre aspas, entre eles para tentar entrar dentro do grupo. Nós fizemos uma pequena seleção dentro dos 23 anos, e tínhamos 100 e tal jogadores para escolher. Não é fácil escolher, é entre 100 e tal. E só para falar da divisão de honra, tivemos que deixar a primeira divisão de parte, porque o tempo era escasso, o tempo era curto, a primeira divisão ainda não tinha começado também, e a nossa observação não deu para englobar equipas da primeira divisão distrital. E como é que os clubes onde trabalham os jogadores receberam? Qual foi a receptividade que da vossa parte sentiram por parte dos clubes? O projeto foi apresentado logo quando a associação fez a minha apresentação, até coincidiu com o sorteio da Liga de Honra da Distrital de Viseu, e foram convidados todos os presidentes e todos os treinadores dos clubes. E foi apresentado o projeto, foi abordado logo o tema, e disseram que quem tivesse de acordo, tudo bem, a gente ia avançar, quem não tivesse para informar que nós respeitávamos e tínhamos que abdicar dos atletas. Não é? Ninguém se manifestou, nós contámos com toda a gente, tivemos muita participação dos treinadores, de alguns treinadores e dos clubes, desde já agradecer a eles pela dispensa dos atletas para esta competição. Muitos deles foram-nos contactando durante a semana e para perguntar como é que estava a correr, e outros também apareceram depois neste fim de semana que passou no torneio. E nós também tivemos o cuidado de, a cada unidade de treino, enviar para os clubes o relatório a unidade de treino, o que se tinha passado durante o treino, durante a unidade de treino, e depois, agora no final do torneio, também tive o coordenador, o professor Francisco Neto, teve também o cuidado de enviar o relatório da competição, os minutos em cada atleta fez. Como é que vai funcionar esta seleção? Não era muito usual vermos este tipo de atividades por parte da associação, só víamos praticamente os clubes a jogar. Agora, como é que vai funcionar toda esta estrutura, e vai haver mais jogos com mais regularidade? Como é que isso vai funcionar? Não, para já é assim. Ou chegamos aqui a este torneio e agora... Esta competição para já acabou, terminou. Agora só para o ano, se houver, só para o ano que vai haver nova... Acabou para nós, porque
Isto é uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, onde, como dissemos, que é um torneio destinado a sub-29, com a opção de 3 jogadores acima dos 29 anos. A primeira fase é uma fase zonal dividida por grupos. Na nossa série calhou Viseu, Coimbra, Guarda e Leiria. O campeão de cada zona é apurado para disputar a fase final juntamente com as outras. O vencedor depois da fase final nacional vai representar Portugal, penso que este ano vai ser em Berlim. Em relação aos atletas, que feedback sentiu por parte deles no final deste torneio, que realmente queriam continuar? Qual foi, em termos de balneário, como é que as coisas funcionaram? Porque nos clubes são adversários da seleção e essa cultura não havia no Distrito de Viseu. Agora, com este trabalho, penso que as coisas Mas como é que sentiu o balneário, como é que sentiu a união entre os jogadores? Por acaso é uma pergunta muito engraçada, porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Os primeiros treinos, é normal isso acontecer, deles ainda não se conhecerem, mas aos poucos eles foram se integrando bem uns com os outros, foram falando. Na primeira unidade de treino tínhamos à volta de 40 jogadores, depois foi reduzindo até chegar aos 18. Nesses 18, com muita pena nossa, tivemos que deixar alguns jogadores que não falharam a um treino, mas nesses 18, na sexta-feira, quando chegámos ao estádio para esse torneio, foi bonito de ver. Parecia que era uma equipa que já vinha junta já há 2 anos, 3 anos, porque houve a convivência entre eles, foi excelente. Eu e tanto o Francisco Neto também e o professor Cadu ficámos altamente maravilhados com o que se passou. Os jogadores cumpriram, sem nós darmos muitas ordens, eles cumpriram rigorosamente tudo o que foi estipulado. E em termos de grupo foi excelente, o espírito do grupo excelente, sempre divertido, sempre a rirem, até no próprio jogo, alegres, aproveitaram este fim de semana, este torneio, para se divertirem mesmo. Acabou o torneio, falámos no final, depois do último jogo, falámos e almoçámos todos juntos. A vontade deles era continuar. E querem que isto está previsto por parte da associação fazerem mais jogos? Sim, enquanto não seja jogos amigáveis com outras associações. O calendário da associação não ajuda muito, porque não há paragens, não vai haver paragens. Isso que nos vai dar a mim e ao professor Francisco Neto uma maior observação mesmo dos jogadores que já tiveram na seleção e de outros jogadores que a gente ainda possa vir a observar e possa chamar. Já falei com o professor Francisco Neto, ver se no final do campeonato da associação, se conseguimos juntar outra vez a seleção, os selecionados, e tentar fazer um jogo contra a associação, um jogo amigável, para que isso possa dar continuidade e preparar já a próxima seleção, se entretanto houver. Penso que sim, que vai haver. Isto deve ser para continuar. Disse-me que tem observado principalmente a Divisão de Honra. Que campeonato da Divisão de Honra é que vê e como é que vê os clubes a trabalhar? Já trabalhou como profissional noutros patamares, mas que nível de futebol é que vê a nível distrital e isto principalmente na Divisão de Honra? O meu último ano como jogador foi o único ano que eu joguei na distrital, foi na Desportiva de Sátão. E eu tinha uma ideia que depois comentei com várias pessoas, e que ainda havia clubes que mantinham aquela tradição do distrital, mas já havia muitos clubes a trabalhar de uma forma séria. E com o terminado da terceira divisão nacional, penso que tornou esta divisão muito mais competitiva, e há clubes que trabalham, penso eu, que trabalham muito bem, né? Tecnicamente trabalha-se melhor agora que no seu tempo?
Sim, penso que Realmente sim. muito mais formação. Muito mais formação e os próprios treinadores tentam colher muito mais informação de todo lado. Para fecharmos esta entrevista, quero deixar-lhe à disposição uma mensagem que queira deixar aos jovens que estiveram a participar nesta seleção e àqueles que possivelmente possam vir a entrar. Para os que tiveram presente nesta seleção, não vale a pena estar a falar para eles, porque nós já demonstramos o agradecimento e ficámos super agradados com a forma deles estarem na seleção e como eu disse há bocado, foi excelente a forma como eles neste espaço conseguiram trazer tudo de bom, a alegria, o prazer de representar a Associação de Futebol de Viseu e sei que de certeza que eles vão querer continuar futuramente. Pois que não foram, e para aqueles que não foram chamados, ou para aqueles que não conseguiram entrar nestes 18, espero que façam o vosso melhor trabalho e continuem com a ambição e com o prazer de jogar e demonstrem muita alegria nesta fase e não abandonem o desporto e principalmente o futebol fazem bem em manter a ambição e tentar chegar a outros patamares. Só também queria agradecer também à Associação de Futebol de Viseu que foram neste grupo, foi a Associação de Futebol de Viseu quem calhou a organizar o torneio, a forma excelente que fomos tratados, que fomos recebidos, nós e as outras seleções, o feedback das outras seleções também foi excelente. A forma como eles organizaram, não nos deixaram faltar nada nos jogos, fora dos jogos, mesmo no hotel, correu tudo lindamente. E não era fácil porque mesmo no próprio dia tinham a final da Supertaça aqui em Viseu também, tem a organização do apuramento do Sub-19 e este fim de semana ainda tem a final nacional do Sub-21 feminino e com isto tudo não é fácil, mas estão de parabéns porque a organização muito boa mesmo. Muito bem, finalizamos esta entrevista com o Rui Lage e também um agradecimento à Associação de Futebol de Viseu por esta entrevista. Manteremos numa próxima oportunidade. Um abraço.